Queridos, nós vamos então iniciar nosso estudo. Nós vamos ter entre 4 e 6 aulas, tá? Mais ou menos aí eu vou administrar, ver como que a gente vai desenvolvendo a matéria, mas geralmente todas as matérias, ou a maioria, a gente vai ter então essa proposta de 4, 5, 6 aulas. Talvez uma ou outra escape um pouquinho para mais, mas isso vai ser uma exceção. Bibliologia, o que nós vamos estudar, quer dizer, a própria palavra já diz, estudo da Bíblia. Então nós vamos estudar a Bíblia. E a Bíblia é o que nós vamos usar para estudar todas as outras matérias, né? Abram a Bíblia em Mateus, capítulo de número 1. Irmãos, vocês já viram a palavra Bíblia na Bíblia? Não tem, né? Não tem, né? Por que nós chamamos de Bíblia, então, a Bíblia? Né? Por que nós chamamos? Não tem no português, mas na língua original, que é a língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento em hebraico, já é informação da matéria, tá? Então, nós vamos aqui falar de algumas características da Bíblia, como ela foi formada, os materiais que foram usados, as línguas que foram escritas, né? Então, a gente vai conhecer primeiro o livro que nós vamos usar como referência. A Bíblia, a gente diz que é a única regra de fé e prática do cristão. Então, nós não temos um outro livro. Nós não acreditamos em nenhum outro escrito, em nenhuma outra fonte para nos falar a respeito de Deus, seu plano de salvação e a respeito de tudo que concerne a nossa vida. Nós não temos. Não há nenhum escrito em pé de igualdade, de autoridade. A gente pode ter teólogos, nós vamos recomendar e ler muitos livros ao longo do curso, né? Nós temos inclusive um livro didático, mas todos eles devem derivar da Bíblia, todos eles devem sair da Bíblia. Então, assim, amados, o que nós aceitamos como verdade? Aquilo que está escrito na Bíblia. E o que não está escrito na Bíblia? Estou falando doutrinariamente. Lógico que tem muita verdade que não está escrito na Bíblia. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Isso é uma verdade, não é? Mas não está escrito na Bíblia, mas é uma verdade. Mas não é doutrinária. Isso, inclusive, não faz diferença nenhuma para a salvação. Né? Então, assim, mas tudo que é regra de fé e prática, ou seja, como nós devemos nos comportar, a Bíblia ensina e só ela ensina. E só ela tem parâmetro. Tá certo? Então não são revelações, não são visões, não são sonhos, não são supostas profecias que podem nos direcionar na vida, a não ser que tudo isso venha do ensino bíblico. Aí sim. Tá certo? Fora da Bíblia, nós não aceitamos. Porque não existe para nós cristãos, discípulos de Jesus Cristo, não existe revelação fora da Bíblia. Tá certo? E ninguém pode ter outra revelação. Então, até expressões que nós usamos, e nós vamos depois ver aqui o que é uma coisa e o que é outra, a gente usa numa expressão errada. Por exemplo, Deus me revelou tal coisa. Não, não pode ser. A não ser que esteja na Bíblia. E se está na Bíblia, por que Deus precisou me revelar? Sendo que já está escrito aqui. Por que eu não vim aqui consultar? Por que eu não... Falando em consultar, também nós não lidamos com a Bíblia dessa forma, né? Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Não, aqui não, que não foi uma palavra boa. Não é, amados? Também nós não lidamos assim com a Bíblia. A Bíblia foi escrita não para ser lida, e nem para ser consultada dessa forma, e sim para ser examinada. É o que está escrito em João, capítulo de número 5, verso de número 39, se não me falha a memória. Se vocês quiserem me ajudar, essa já fica a dica aqui, hashtag fica a dica. Ó. Quando eu pegar o copo d'água aqui, é para vocês procurar a referência que eu falei, para dar tempo. Ou é 39 ou 38, mas eu acho que é 39, né? João, Evangelho de João, calma que nós vamos lá em Mateus, só estou dando uma introdução aqui, tá? A primeira aula, geralmente, de fato, a gente traz essa visão mais panorâmica e depois a gente vai colocando as coisas no lugar, tá bom? João 5:39, não é isso, meu irmão? Então, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só, então as Escrituras, elas devem ser examinadas. Examinar é muito mais do que uma lida, né? Superficial, corriqueira. Eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ótimo, leia, porque é bom que você vai se familiarizando com os livros da Bíblia, você vai achando, porque tem livro que a gente tem dificuldade, né, irmão? Se eu falar assim, abra aí Naum, capítulo 1, verso 4. Eu falei, Naum, tem esse livro na Bíblia? Tem esse livro na Bíblia, Naum, né? Olha só, mas está no Antigo Testamento, é difícil da gente falar, né? De Oséias, Joel, Naum. E Novo Testamento, Filemão, tem Filemão na Bíblia, está no Novo Testamento. Mas quantas vezes a gente lê esse livro?
Quantas vezes a gente ouve mensagens desse livro? Então tem livros na Bíblia que eles são pouco lidos e pouco expostos, mas está lá, e se está lá, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, nós precisamos refletir, examinar, né? Como diz a própria Bíblia, meditar nessa palavra, e o fim último praticar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então a gente não lida com a Bíblia dessa forma, abrindo aqui e abrindo lá, e sim estudando a Bíblia, e pelo estudo Deus com certeza nos ensinará, porque o próprio Jesus que disse isso, né? Que Deus ensinaria, que Deus estaria nos instruindo pelas Escrituras Sagradas. Ele não disse: examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vocês cuidem nela, nas Escrituras, ter a vida eterna. Olha só, e a gente já percebe aqui o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Apontar Cristo. Falar de Cristo em todos os livros da Bíblia. A mensagem do Antigo Testamento e Novo Testamento apontam para Jesus. Porque Jesus, em Jesus está escondido todos os tesouros, toda a sabedoria de Deus. É nele. Então a mensagem principal que a Bíblia traz é a respeito do Cristo, que é Deus, que é Salvador, que é o nosso Senhor. Toda pregação, todo ensino tem que conter, irmãos, de alguma maneira, Jesus ali. Tá certo? Todas as mensagens, todo ensino, vocês me repreendam qualquer dia, que eu ficar falando uma hora e meia, e não citar Cristo, não falar de Jesus, e não falar de Cristo. Você falou: professor, o que está acontecendo? Você falou até umas coisinhas interessantes aí, sabia? Mas onde está Jesus em tudo isso? Onde o Senhor quer nos levar com esse ensino? O que o Senhor quer nos fazer entender? Se não for, irmãos, para nos relacionarmos e termos mais intensa e estreita comunhão com Jesus, pode até ser uma aparente sabedoria, mas ela não atingiu o propósito, que é apontar Cristo, que é nos levar a Cristo, a amá-lo, a adorá-lo, a servi-lo e a viver para Ele, por Ele e por meio dEle, não é? A própria Bíblia, ela vai dizer isso, quando Jesus... Porque assim, irmão, o que é a verdade de Deus? Como eu disse, tudo que está na Bíblia é verdade, não é? Mas o que é a verdade de Deus? Será que é só isso? Aliás, é muita coisa, né? Mas assim, será que a verdade de Deus é contida aqui? Será que a verdade de Deus, ela está escrita nesses 606 livros que nós dividimos? Sim, está aqui. Mas só aqui? Não. E aqui contém toda a verdade de Deus? Também não. A verdade de Deus não pode ser contida aqui num livro. A verdade de Deus é uma pessoa. Jesus disse em capítulo 14 de João, Evangelho de João, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Cristo, e toda a verdade tem, como eu disse, apontar para Cristo e nos levar a amá-lo. Tá certo, amados? Então a gente vai começar lá em Mateus, capítulo de número 1. Vai estar escrito lá: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, ó, escrito Bíblia. Não no português, amados. Aqui, na língua que foi escrito no Novo Testamento, né? Ao invés, aqui está traduzido como livro, mas lá está Biblos. Biblos, Genese, Jesus Christos. Ruio Davi, Ruio Abraão. Não é língua estranha, tá, irmão? Calma. É a língua original, né? Então tá Biblos, que é traduzido por livro. A palavra Biblos quer dizer livros, desculpa, no singular, livro, Bíblia, aí é plural, ou seja, livros, tá? Por isso nós chamamos esse livro de Bíblia, que não é um livro, mas são 66 livros, na nossa contagem, né? Por que eu digo na nossa contagem? Porque quando a gente pega a Bíblia católica, quando a gente pega a Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento, eles não consideram o Novo Testamento como sendo, né, parte das Escrituras, então é diferente. Quando a gente pega a Bíblia do catolicismo, foram acrescentados alguns livros. Por quê, amados? Porque ao longo da história, e principalmente depois da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, em 1517, né, ele questionou alguns ensinamentos da Igreja Católica. Martinho Lutero, que é o reformador que, né, ele, na verdade, nós somos chamados de protestantes por conta dele, que ele protestou contra aqueles ensinos. E a Igreja Católica não teve como refutar, como combater, né, aquelas ideias
de Martinho Lutero, mesmo porque ele usava a Bíblia para questionar, e a Bíblia vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2 aos Coríntios, não é primeiro não, 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8, coisa boa. 2 Coríntios 13 e 8, eu acho que é isso aí, me ajudem aí. E não é pegadinha não, às vezes eu confundo aí, né? Acho que é 13 e 8. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade, é isso? Né? Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então, se nós falamos assim, opa, esse ensino aqui me parece que isso aqui não é bíblico. A gente pegou algum texto aqui e foi concluído desse texto isso e isso. Opa, será que é isso mesmo? Então vamos ver se em outra parte da Bíblia existe um ensino que confirme aquele ensino. Isso a gente vai ter na matéria que tem nesse livro aqui também, que é hermenêutica, a arte e a ciência da interpretação do texto. Essa matéria é fundamental para quem quer estudar a Bíblia, né? Como se interpreta a Bíblia? Como eu disse, a Bíblia não se interpreta ou não se lida com ela dessa forma, abrindo em qualquer parte, né? Igual o irmão, ele estava meio desgostoso com a igreja onde estava congregando. Novidade, né? Vira e mexe tem uns assim. Alguns com razão, outros não. E disse assim, eu vou sair dessa igreja, mas eu vou ver o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer que eu faça, né? Aí foi e abriu a Bíblia, né? Abriu a Bíblia assim, onde Davi estava se lamentando pelo seu filho que tinha morrido lá forcado, Absalão, foi forcado, pendurado pelos cabelos, alguma coisa assim, e estava lá, Absalão, meu filho Absalão, falou, Deus quer que eu abra um salão, Foi essa piada, né? Desculpa, tá bom. Esquece. Nós estávamos falando do quê, irmão? Mas isso, pensei que essa ia... Funcionou, né? Tava indo bem, né, irmão? Tá. Obrigado, Ana, pela força. Acho que foi o meu. Então, queridos, eu pedi para ler ou para a gente consultar algum texto? Não? 13 e 8, confirmado então, né? Vamos para o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Já vou passar para vocês de uma forma mais didática agora. E aí, irmãos, anotem, tá? Como servo de Deus ali, ó, pastor, caderno, servo de Deus ali também, ó, caderno, caneta, anotem, façam suas anotações para que a gente então possa guardar nessa memória física aí, né? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Antes que a gente entre nesse texto e a gente extraia daqui algumas informações que eu julgo ser interessante para essa matéria, eu quero passar algumas outras informações para vocês, tá bom? Essas informações não estão nos textos aqui, então vocês precisam anotar aí. Primeira informação é, então a Bíblia, ela contém 66 livros. Isso que eu me perdi, foi aqui que eu perdi o fio da meada. Eu estava falando sobre os judeus e nós e o catolicismo, foi aqui que eu me dispersei, desculpa. Deixa eu voltar então para completar, né? É assim mesmo, no começo eu me atrapalho também. E depois também me atrapalha. Não é só hoje, né? Mas é que no primeiro dia a gente chega meio agitadão assim, né? Mas calma que a gente vai trazer pretendo eu, Deus queira, algumas aulas assim que sejam bem didáticas, tá? Nós dividimos a Bíblia, então, em Antigo e Novo Testamento, não é isso? O Antigo Testamento são 39 livros, tá? No Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego chamado de koiné. Ele é diferente de outro, porque houve na história 5 gregos, né? 5 línguas. Não é que é 5 línguas, a língua é a mesma, é grega, só que houve variações dessa língua, tá? Então os filósofos lá, no começo, antes dos filósofos, tinha lá o grego chamado formativo, aquele primeiro que surgiu mesmo, né? Culturalmente, a Grécia e tudo mais. Depois veio o grego chamado, diga, meu amado. O aramaico, ele entra onde, pastor? O aramaico são algumas pequenas porções que nós temos no Antigo Testamento, no Novo também, mas minimamente. Mas no Antigo Testamento, assim, são trechos, como por exemplo, quando a gente pega Daniel, né? A gente pega Daniel aqui, ó, só para dar esse exemplo. Calma aí, eu completo a informação, tá?
Vamos lá para Daniel, se vocês quiserem conferir, e já fazer inclusive essa anotação, que eu acho uma curiosidade bem interessante. O Daniel, como todo o Antigo Testamento, é escrito em hebraico. Só que tem uma parte de Daniel que é em aramaico, tá bom? O aramaico, ele também é chamado de síriaco, né? O povo da Síria. Então, o capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, até o versículo 3, foi escrito em hebraico, tá? Do verso 4 até o capítulo 7 é em aramaico, tá? Por quê? Porque aqui estava direcionado a um povo que estava na Babilônia e eles falavam em aramaico, né? Mas assim, são porções como essa daqui é a maior porção que tem, assim, inteira. Porque assim, tem 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos, mas isso é coisa bem pouquinha mesmo, mínimo. É por isso que a gente considera todo o Antigo Testamento e hebraico. O aramaico é coisa, assim, bem pontual mesmo. Jesus falava as 3 línguas, né? O aramaico, o hebraico e o grego também. No Novo Testamento ali, os judeus era de origem, a língua, né, judaica é o hebraico oficial, mas naquele contexto era falado também o grego, né? Havia muita influência naquele tempo. Não, por causa da Grécia mesmo. Na verdade, os romanos falavam em latim, né? Que era, capítulo 19 de João, a gente vê lá que está escrito assim, que Jesus foi crucificado e colocaram, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico, em grego e em romano, está escrito lá, que é o latim. Então tinha essas 3 línguas que eram faladas, como hoje tem o inglês, o francês e o espanhol, são as 3 línguas mais fortes no mundo, né? Naquele tempo também tinha, por influência das culturas. Então a Grécia tinha vindo e tinha deixado uma grande herança cultural, inclusive a língua. Tanto é que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tinham lá viúvas que eram de fala, né, grega, chamadas as helenistas, né? Então, assim, tinham judeus que foram criados aí na cultura grega e eles tinham fala, inclusive os diáconos que são escolhidos ali são todos de nomes gregos, né? Então, Filipe, Prócoro, Pármenas, Timão, o Estevão, Filipe eu falei já? E, bom, é 7 lá, todos eles de origem de Filipe. Não vou lembrar os 7 não, falei uns 4, tá bom, né? 50, mais de 60%, mas tá lá. Então a gente percebe que há essas influências, tá? Mas só para a gente gravar ou anotar. Antigo Testamento, hebraico. Novo Testamento, grego, tá bom? Então, só para a gente fazer essas divisões. Então, Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. Nós temos por volta de 40 autores a Bíblia. Esses 66 livros tem 40 autores. Alguns escreveram mais de um, como por exemplo o próprio João, 5, né? 3 epístolas, o Evangelho e Apocalipse. Né? O Pedro, 2 epístolas. Paulo, no mínimo 13 cartas no Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Por que a gente fala por volta de 40? Porque tem alguns que são desconhecidos. Então a gente não sabe, né? Isso, se são mais ou se... Esther mesmo é um livro que ninguém sabe o que foi. Oi? Esther. Tem alguns que a gente não sabe. Jó, Crônicas, Reis, Hebreus. Então é incerto. A gente não sabe quem escreveu. Tem autor? Tem, claro que tem. Mas é incerto. Então, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, a gente não afirma com certeza. No jargão que a gente tem na teologia, né? Então, se não tem evidência, então, para nós... fica nessa questão do suspense, né? Não queira afirmar aquilo que a Bíblia não deixa claro. A gente também tem as nossas limitações para que a gente não seja mais corajoso do que sabe. Então tem gente que é mais corajoso do que sabe, afirmando um monte de coisa que a Bíblia não fala, né, irmão? Então eu prefiro ficar na minha simplicidade e a gente caminhar num trilhozinho, uma coisa mais simples, mais segura, do que de repente trazer um monte de elaboração, enfeitar o pavão, porque às vezes a gente gosta desse negócio, né? É igual 1º e 2 Samuel. Vai relatar a morte de Samuel. Quem é que escreveu? Então, o final do Deuteronômio. Quem foi que escreveu? Quem escreveu se o Moisés estava morto, mas é de autoria de Moisés. Calma que a gente chega lá, viu? Mas é interessante. Tá vendo só, amados, como vocês têm um monte de informação boa e devem contribuir para que a gente desenvolva a aula, né? O professor aqui só direciona. Diga, varão. Fale em noticários, varão. Pastor, então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, no caso. Uhum. E como foi que surgiu essa língua naquele período, no caso?
Olha, Teve alguma injunção, ou tipo assim, as pessoas de outros povos, de outras cidades se relacionaram e tiveram aquela mistura? nós tivemos 5 impérios principais em toda a história. Então, Babilônia, os medos e os persas, a Grécia, eita, eu pulei aqui, Egito, Babilônia, os medos e os persas, Grécia e Roma, né? Sim. Então, como eu disse, a Grécia foi um império mundial antes de Roma. A gente está falando aí mais ou menos 333 a.C. Então, eles tiveram uma influência mundial, Alexandre o Grande. Quando o império ele dominava, né, o que ele influenciava mais? Com a sua cultura. E o que a cultura envolve? A língua, o idioma e a forma de viver e a sua crença. São os 3 pontos básicos, né, de uma cultura. Então, cada uma desses impérios foi deixando um rastro na história e na vida, né, das pessoas do mundo. Então, até hoje nós temos, inclusive, nós somos influência dos espanhóis, né, por exemplo, os portugueses, né, não só a língua, mas hábitos. Nós temos muita influência afro, porque na colonização vieram muitos, né? Então, assim, tudo isso, amados, vai influenciando e vai formando um povo. Então, na época de Jesus, tinha muita gente que falava o grego, né? Como falava o romano, como falava o hebraico. Então, tanto é que os discípulos, eles falavam, né, o grego também. Não era qualquer um, mas muita gente. Então, essa mistura, esse legado que a gente fala, né? Essa herança que foi, esse rastro que foi deixado por todos esses impérios aí, até hoje nós temos, de muitas culturas. É só a gente fazer um apanhado geral, a gente vai ver que, na verdade, ninguém é original. Não, nós surgimos de alguém que eu digo de algum povo, alguma língua. O português, por exemplo, ele deriva do latim e do grego. As palavras, via de regra, né? Tem alguém que é professor de português, estuda? Tu? Não? Mas serás em nome do Senhor? A gente está precisando de professor de português, irmão? Então, assim, a gente percebe, quando a gente estuda a língua portuguesa, que a origem da língua portuguesa é latim, né? Que veio da cidade de Lácio, na Itália. Por isso que é muito parecido o italiano e o português do Brasil, não de Portugal. E muitas expressões, principalmente na medicina e na ciência, é grego, né? Qualquer especialidade médica, diga aí, ou qualquer área de ciência, remédio, qualquer coisa, diga aí uma palavra, eu mostro para vocês. As mulheres, quem são as especialistas que cuidam das irmãs? Ginecologista. Tudo que é logia é estudo. Bibliologia, amatiologia, soterologia. Então, logia vem de logos, palavra, tratado, estudo, não é? Então, tudo que é logia é estudo. O que vem antes, então, é estudo do quê? Da gine. Gine é mulher. Gine, gunaica, mulher. Olha só. Antropologia. Estudo do André. Não, estou brincando. Mas o meu nome é justamente esse. Andros, antropos. Vem o meu nome dessa origem. Que quer dizer homem. O significado de André. Viril, macho, homem. É sério, esse é o significado, né? Então, andros, antropos. Homem, antropologia, estudo do homem. Nós podemos pegar diversas especialidades. Então a gente vai perceber, amados, que é muito interessante quando a gente estuda isso, fala, nossa, mas o que isso tem a ver? Isso nem parece ser interessante, nem parece ser importante. Você não está, como diz no meio pentecostal, enchendo linguiça? Não, amados. É uma forma muito técnica, né, que eu uso aqui na teologia. Vocês perceberam, né? Então daqui a pouco eu vou soltar umas palavras bem difíceis, né? Tipo, tem coisa assim que não fede nem cheiro, nem Freud, nem contribui. A gente usa esses termos técnicos assim, que é para confundir vocês, né? Impressionar. Então, queridos, é importante a gente saber a origem dessas línguas e todas as informações, porque isso vai ser como um quebra-cabeça, que a gente vai juntando essas informações e vai fazer sentido lá na frente. Talvez aqui não, parece que está tudo embaralhado, meio, né, confuso, ou que não tem nada a ver, não tem ligação, e eu estou falando assim porque o tempo eu preciso preencher. Não, a gente vai perceber que isso tudo vai fazer sentido um pouquinho na frente, né? Então, a próxima aula é possível, nossa, é verdade, eu fui falar disso aqui, eu estou juntando com isso. A memória e a mente vai fazendo isso. A nossa mente é dinâmica, nossa mente é inteligente, né? Digam, servo de Deus.
Represente a classe. Não, é porque como é que a gente vai entender? Não, é porque, tipo assim, uma aula vai interagir. Rapaz, tem que perguntar. Se todo mundo fizesse com você, como você está fazendo, eu achava ótimo. É porque é confuso, porque, tipo assim, como é que a gente vai entender Jesus se a gente não estudar a origem dele? Exato. Então, Jesus é judeu. Aí tem coisas tipo assim, a linguagem que foi escrita, como é que eu vou entender alguma coisa? Tudo vai contribuir aqui, vocês vão perceber. Fundamento, né? Tudo vai contribuir, amados, para o entendimento geral, né, do que nós... Inclusive, uma matéria, ela vai ser necessária compreender para entender outra que vai vir após. Então, tudo é válido, tá? Toda a informação. Aparentemente, como eu disse, às vezes parece, nossa, não tem nada a ver, vai fazer sentido, vocês vão me dar razão um pouquinho mais para frente, espero eu, Deus queira. Tudo certo até aqui? Nada resolvido? Vamos para o 2 Timóteo 3, 16, 17? Vamos lá? 2 a Timóteo. Deixa eu já dar uma dica para vocês aqui, amados. Deixa eu dar uma pequena dica. Hashtag fica a dica de novo. Quando nós falamos carta, nós nunca falamos assim, 1 Timóteo, 1 Pedro, 1 Coríntios. Como também nós não falamos 1 Reis, 1 Crônica. Por quê? Reis, Crônica, Samuel são livros, né? Primeiro livro dos Crônicas, primeiro livro de Samuel. Então é primeiro. E aqui são cartas. Então, olha como ficaria estranho. 1 carta de Pedro. Não, é primeira carta, né? Se quiser desligar o celular também, tá tudo certo. Se quiser também, se quiser, pode tirar a bateria dele. Pode deixar que eu devolvo no final. Tô brincando, se precisar deixar de repente aí, né? Não sei. Receber ligação de alguém. É porque eu fico agoniado. Se tocar eu vou ficar agoniado. Jesus não vai falar hoje por WhatsApp. Não, meu ensino bíblico. Mas vamos lá. Então a gente fala primeira carta de Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo. Então nós vamos na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 16 e versículos de número 17. Eu vou falar para vocês a respeito de 4 funções que a Bíblia tem, tá? Se vocês quiserem anotar, 4 funções. A Bíblia tem 4 funções. 4 funções. Anotem aí, depois nós vamos ler o texto e aí eu mostro para vocês isso aí. Primeira função, pedagógica. Primeira função da Bíblia, pedagógica. Pode colocar essa palavrinha aí, pedagógica. Aí, pedagogia. Pedagógica. Primeira função. Segunda função, diagnóstica. Segunda função, diagnóstica. Terceira função, terapêutica. Terceira função, terapêutica. Então, a primeira pedagógica, a segunda diagnóstica, a terceira função é terapêutica e a quarta função é prática. Tá bom? Então, primeira pedagógica, segunda diagnóstica, terceira terapêutica e quarta função da Bíblia é prática. Então, a Bíblia tem essas 4 funções. Tá? Aí a gente vai ler o texto, o verso 16 e o verso 17. Conseguiram anotar, amados? Conseguiram? Então, vamos ler o texto? Vocês acompanham aí na versão de vocês. Depois a gente vai falar de tudo, sabe por que tem versões diferentes, por que uma tem uma palavra, sabe, que não, você lê na outra e cadê aquela palavra, sumiu? Não, de alguma maneira foi substituída, né? Tem linguagens que são mais acessíveis, porque ninguém merece, irmãos, ler, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, não é boa a vossa jactância. Rapaz, jactância. Será que é alguma doença derivada da jaca? O que é jactância? Não é uma palavra estranha, amada, não é? Jactância não é um negócio assim, né? Mancebo, é boa a tua jactância. Imagina, o rapaz já ia ficar meio agoniado. Você está me xingando, mancebo? É linguagem que para nós é muito distante, né, irmão? Não faz sentido. Essa geralmente está na Almeida Revista e Corrigida, que a maioria da igreja tinha antes. Graças a Deus que, né, foram descobrindo outras versões, a igreja. Graças a Deus, porque é uma versão muito ruim na comunicação. Não é que está errado, amados, tá certo? A questão é que ela foi traduzida por um português, João Ferreira de Almeida, lá atrás, foi, né,
Foi traduzido com aquelas palavras arcaicas. Por exemplo, o que nós usávamos antes na comunicação? Voz me ser. Quem é que fala isso hoje? Na roça, na lanterna. Não fala. Não acredito. Nem lá não fala mais. Nem lá não fala mais, não, né? Não, eu fui lá e não fala não. Então, Isso. não, sim, aí tem, e após, eu sei. Né? Mas deixa de agoneio vocês. Eu acho lindo esse visto aí. Eu também acho. Isso é maravilha, mano. Rapaz, eu tenho uns amigos, uns irmãos baianos. E você sabe, aqui, parentes, tá? A aula aqui não tem nada a ver, tá? É momento de distração para vocês não dormirem. E eu digo para ele, falo, rapaz, o crente baiano, ele é diferenciado. É outro nível. É outro naipe. Não é não? Ele não é ungido com azeite igual nós, é com óleo de dendê. É uma coisa assim diferente. É um negócio, não tem um upgrade. Mas voltando aqui para a aula, irmão, para aqui, é espiritual. Pastor, eu quero perguntar. Sobre o óleo de dendê? Não, sobre aqui, ó. Ah, tá. Sim, eu vou ler aqui. Vou ler. Sobre o texto, amado? É? Eu não perguntei teu nome, você acredita? Eu esqueci. Fernando. Tá bom, Fernando. Deixa eu só ler aqui e vocês acompanham aí, tá? Olhem para cá, por gentileza. Para cá, por favor. Aqui, ó. O carro 3463. Eu. Tá sendo... Eita. É, o desplantado, né? O cara manda e não tem bala pra. Né? Olha aí, ó. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, amados, ó. Olha para cá, ó. Queridos, olhe para cá. Olha lá para André. Procure onde se divide a sobrancelha. Vocês conseguem prestar atenção aqui? Então eu vou ler o verso 16 e 17, vocês acompanham aí, tá bom? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo como está tudo no texto? Pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Viram o que está no texto? Não dá para ver assim, não. Não dá, essas palavras não dá. Mas vamos ver o porquê que eu coloquei esses termos. Então, o que é pedagógica? O que é pedagogia? Ensino, não é? Então, qual é a primeira função da Bíblia? Está aqui, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, sua função primária é ensinar, é instruir. Queridos, Deus nos deu algo precioso, chamado de cérebro, córtex frontal, massa cinzenta, tic-teco, estão aqui dentro, né? A fé, ela é racional, não com raciocínio meramente humano, mas Deus comunicou a fé a seres racionais. A fé, ela então é elaborada com termos racionais, mas não em categorias humanas, como eu disse. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 até o 4, mais ou menos, Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras sublimes de sabedoria humana, e nem me propus saber entre vocês nada a não ser Cristo e esse crucificado, que é a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus, né? Não em sabedoria de homens, para que a fé de vocês não se apoiasse em homens, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, as palavras, elas são palavras que elas devem e podem e têm que ser entendidas de uma maneira racional, porém, nas categorias do Espírito Santo, que o próprio 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo. E o Espírito é aquele que nos ensina, que nos instrui. O capítulo 16, por exemplo, verso 26, capítulo 14, verso 26 de João, Evangelho de João, Jesus diz que o Espírito Santo, que ele enviaria, ele faria todos nós lembrarmos daquilo que ele tinha ensinado. Olha que coisa interessante, amados. Ainda um texto, eu vou voltar aqui, calma aí, eu estou falando da função pedagógica, tá? Não perca aí esse fiozinho da meada. Como diz os pentecostais, que somos nós, a fiação, não perca não. O João, Evangelho de João, olha que coisa interessante. Se fosse, por exemplo, o tradutor da Zona Leste, não ia falar João, ia falar Jão. Evangelho de João, capítulo de número, eu também estou procurando, mas vamos achar juntos, capítulo de número 6, isso aqui é ao vivo, né, irmão? Ao vivo é outra coisa, né? A gente vai junto aqui, né? Fernando, você não esquece de perguntar lá, que você ficou aí
no óleo de dendê. Assim. Calma aí, viu, meu irmão? Capítulo 6, verso 44 e o 45 do Evangelho de João. João capítulo 6, verso 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, olha que coisa interessante, se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo, ninguém poderia ir a ele se o Pai não tivesse enviado até Jesus. Todos nós. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Ouve-se, aprende-se e segue Jesus. Com a consciência e com o entendimento. Não é, amado? Nós que somos, de fato, dessa linha pentecostal, que nós damos ênfase mesmo, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, nós cultivamos e incentivamos uma vida de oração, de piedade, para se ter comunhão com Deus, que nós chamamos de poder de Deus, tudo isso. Nós muitas vezes pecamos, porque oferecemos um culto a Deus que não é racional, mas é apenas sentimental. E a gente vai medir, inclusive, o culto como sendo abençoado ou não, pelo que nós sentimos. E nem sempre, amados, o termômetro da bênção de Deus está no sentir, e sim no receber de Deus uma instrução, ser transformado por essa instrução e ter uma vida diferente nas relações. Porque se eu sinto aqui, fogo pega, não é, irmão? A gente chama da espiritualidade do chupar o dente, né? Aquela coisa assim, não é, irmão? O poder de Deus. Mas eu não sou transformado por essa ação do Espírito Santo? Opa! Como assim? Todo encontro com Deus tem que me transformar em alguma coisa à semelhança de Cristo, para que eu me torne um ser humano melhor nas relações, fora daqui. E na convivência também, lógico, o que eu estou dizendo é que eu preciso ser transformado. E a transformação vem por um entendimento, porque se vier por um adestramento, não há transformação de consciência. Só existe, na verdade, um adestramento religioso, onde eu faço as coisas sem saber o porquê faço. Faço porque falaram que tem que fazer. Mas por que você faz? Não sei. É a teoria, é a teologia do Chicó. Só sei que é assim. Do Chico? Não sei, só sei que é assim. Não é, irmão? Então, não é, talvez seja por isso que tratam o povo do meio pentecostal como ignorantes. No cristianismo os mais burros, né? Os mais ignorantes. Infelizmente, não deveria, porque nós temos, amados, o Espírito Santo. Por não ter conhecimento, tem aquele poder não ter conhecimento, se torna a pessoa ignorante. Tipo assim, ignorante não é mal educado, o povo fala, é problemático. Por ter conhecimento, são os mais problemáticos que eu tenho. Não que o conhecimento pelo conhecimento resolve as coisas, mas Deus ele age na transformação dos seres humanos a partir da consciência, amados. Não é do coração no sentido de emoções, fazem parte as emoções na nossa vida, é fato, claro. Só que o que diz Paulo em Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. Vamos lá, todo mundo acompanhar. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Olha o pedido de Paulo, desesperado, avexado, agoniado, aperreado, varão. Rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogos é pelo amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Prestem atenção na leitura. Vamos lá, todo mundo junto. Eu fui muito. Capítulo 12 de Romanos. 12, isso. Vamos lá devagarzinho. Eu estou meio agoniado aqui. Agora engrenou o negócio, mano. Agora já estou sentindo aqui o negócio. Capítulo 12, verso 1 e verso 2. Vamos todo mundo aí, vocês com os olhos eu recito, tá bom? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do entendimento, queridos. Culto racional, entendido. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que Deus quer da minha vida. Eu sei o que Deus quer transformar em minha vida. Eu senti a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, mas
O Espírito Santo transformou, renovou meu entendimento, transformou isso aqui, a metanoia que a gente chama. O texto está dizendo metanoia, expansão de mente, amados. A mente se abriu para a vontade de Deus. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não entendia, a mente estava entenebrecida, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, né? Estava em trevas, agora a luz raiou. Agora vejo, porque segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, capítulo 4, verso 4, segundo aos Coríntios, Paulo ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Olha só, mente iluminada, entendimento esclarecido. Nós não estamos mais em trevas de entendimento, de compreensão. Eu sei em quem tenho crido, Paulo disse. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido. Se eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Jeová. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus Cristo. Entrou na compreensão, amados. Não é apenas no coração, não é apenas no sentimento também, mas invadiu todo o meu ser, entendimento, coração, as partes sensoriais, tudo, os poros, tudo. O Evangelho veio e trouxe a nova natureza em mim. Então a minha mente agora é a mente que Cristo me deu. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso número 4, verso número 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha que coisa interessante, vamos ler o 5 que é interessante, o 5. O 4 também é, por isso que eu falei o 4, mas o 5 também é. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Eu não esqueci da tua pergunta, tu que não está fazendo. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não é isso? Levando todo entendimento cativo em obediência a Cristo. Destruindo todos os sofismas. Tem alguma versão que traz essa palavra? Sofisma? Tá? Sofisma, argumento falso, levando o entendimento cativo em obediência a Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8. Amados irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, se existe algum louvor, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, dependendo da versão, diz assim, seja nisso pensai. Isso, nisso pensai, ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. O capítulo 6 de Efésios, na armadura, na batalha espiritual, sabe onde está, amados? A salvação não está no escudo, não está na espada, não está no calçado nem na couraça, está aqui, ó. É isso aqui que precisa ser protegido, irmãos. O capacete da salvação. É aqui que é o campo de batalha do Espírito Santo e o inimigo das nossas almas. É aqui que Deus quer transformar, que é a partir daqui que eu faço as coisas com consciência, com entendimento. E a gente precisa ter a mente saturada da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16. Olha que coisa interessante, está escrito lá. Vamos ler Bíblia, amados. Vamos ler Bíblia. Eu sei que vocês já leram, sabe? Mas vamos ler Bíblia até não querer mais. Habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, a palavra de Cristo, ou ricamente em toda sabedoria, a palavra de Cristo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 16, 3:16 de Colossenses. Habite em vós ricamente em toda sabedoria, a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Meu amado irmão, queria perguntar alguma coisa? Servo de Deus? Não? É o 3:16 de Colossenses. É isso mesmo, né, amados? Me equivocar aqui, vocês, por favor, me corrijam. Então, queridos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Deixando toda... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando toda a imundícia, fofoca, murmuração,
Desejai afetuosamente ou ardentemente, né? Olha só, irmão, como menino novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, como o menino deseja, aquele leitinho que o alimenta. Nós precisamos desesperadamente desejar a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versos de número 21, 22, 23, 24, 25, 26. Deixando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, verso 21 em diante. A qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes esquecidos, mas praticante, porque aquele que ouve e esquece é semelhante ao varão que olha o seu rosto no espelho natural, foi e se esqueceu de quem era. Mas aquele que pratica é bem-aventurado no seu feito. Amados, Isaías capítulo de número 40, versículo de número 8, caem as flores, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Mateus capítulo 24, verso de número 35. Isaías 40, verso 8, amado. Antônio, Antônio, anotou? Isaías, acho que é 40 verso 8 ou é 42 verso 8? Isaías 40, capítulo 40, versículo de número 8, serve Deus, eu acho que é. Deixa aí, amado. É isso, minha irmã? Qual é o teu nome, minha amada? Tamara. Itamara. Tá, que eu preciso ir gravando o nome de vocês todos, mesmo para marcar depois ver a nota de comportamento. 40 e verso 8, não é isso? Obrigado, meu amado. Então, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Mateus 24, 35. Jesus disse, em Mateus 24 e 35. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. Isso. Pronto, Salmo 119, ali a sugestão do Fernando. Salmo 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Versículo de número, Salmo 119, verso número 11. Está lá. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 18. Oh, esse é lindo, viu? Não que os outros não sejam, e nem os que virão ainda, mas esse eu gosto demais e eu orava muito esse salmo, especificamente. Senhor, guardei ou busquei a tua palavra, não me deixe desviar dos teus mandamentos ou dos teus preceitos, da tua palavra. Salmo 119, versículo de número 87. Mas eu quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. Salmo 119, verso 99 e verso 100. Davi, o jovem Davi que escreveu esse salmo, ele diz: eu sou mais sábio do que os velhos, porque medito nos teus estatutos. Sou mais sábio, inteligente do que os anciãos, porque guardo a tua palavra. Salmo 119, verso número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 176. E aí acaba, e é lindo esse salmo, nesse último verso. É todo salmo, né? 7 vezes. De novo pelo juízo da tua justiça, alguma coisa assim. Mas o salmo primeiro, queridos, vocês lembram? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra de Deus. Porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá fruto, suas folhas nunca caem, não é? Olha que coisa linda. E a gente poderia citar muitos e muitos versículos falando a respeito da importância da palavra de Deus, mais valiosa do que ouro de Ofir, do que prata refinada numa fornalha. A palavra de Deus, ela, na verdade, amados, é o que abre o paraíso. A palavra de Deus, ela, quando é dispensada na unção do Espírito Santo,
ela faz trazer as coisas que não são, passa a ser. A palavra de Deus foi, na verdade, a que o centurião disse que se fosse proferida, não haveria nem necessidade de Jesus chegar no local destinado. Somente uma palavra tua, o meu servo vai sarar. E sarou mesmo, porque a palavra essa que o centurião reconheceu que era poderosa, é a mesma que lá em Gênesis capítulo número 1, disse, haja luz e houve luz. É a mesma, amados. É a palavra poderosa de Deus. Enquanto nós refletimos nela, estudamos ela, é alimento espiritual para a nossa vida. Nada místico, nada mágico nisso, mas é a palavra que nos alimenta. O João capítulo 6, verso 63, por exemplo, Jesus disse, as palavras que eu tenho falado são espírito e vida. Diga. 1 João 5 e 7, pois 3 são os que testificam. Primeira João, né? Primeira carta. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7, pois 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Exato. E os 3 são um só. Que é o próprio Jesus, que é a Trindade. Olha que coisa linda. E a gente poderia, mas aqui ficar muito tempo, não é jargão não. Poderíamos ficar aqui, pescando, né? A palavra que está em nós. Porque a palavra não deve entrar em nós. Ela tem que sair de nós. Ela tem que brotar de nós. A palavra tem que estar aqui viva. Falando em palavra viva, ela é viva e eficaz, segundo Hebreus capítulo de número 4, versículo número 13. Porque a palavra de Deus é mais afiada, né? É viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus ministrada, a palavra de Deus pregada como deve ser, a palavra de Deus ouvida, lida, refletida, recebida, ela vai, amado, aonde ninguém chega. Ela discerne pensamentos. A palavra de Deus traz a bênção de Deus e transforma a nossa vida quando nós temos contato com a palavra da maneira correta, não de qualquer maneira. Porque tem pessoas usando a palavra e pegando textos fora dos contextos para gerar os pretextos. É outro jargão que a gente tem. Então a palavra ensina, é a primeira função da Bíblia, pedagógica, ela ensina. Eu estou em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, verso 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então ela instrui, tá certo? Nós somos como meninos sendo ensinados por Deus por meio da sua palavra. Não há outro método que Deus use para nos trazer a Cristo, porque Deus quer trazer todos nós pela consciência e não por carências que nós temos ou por interesses egoístas que nós temos, e sim pelo entendimento de quem Ele é. E nós não saberíamos quem é Deus